A encenadora Denise Stoklos estreou neste fim de semana seu novo trabalho, um espetáculo solo baseado na carta que o autor tcheco Franz Kafka escreveu ao seu pai. A carta, que não foi entregue ao destinatário e só foi publicada depois da morte do escritor, é uma espécie de acerto de contas. A figura paterna opressora influenciou imensamente a vida e a obra de Kafka, não é mesmo, Manuel da Costa Pinto? É isso mesmo, a gente foi ver, parabéns, é um espetáculo magnífico. E eu queria fazer uma primeira pergunta, porque em dado momento da peça, do texto, você fala assim: cada um nesse país sabe a fórmula certa, correta, única, exclusiva de montar Kafka. O que é isso exatamente? Eu já me defendendo, porque é sempre dificílimo acertar um autor tão importante como esse e que, é claro, todo mundo que gosta dele tem a sua versão e certamente apropriadíssima. Qualquer uma que venha como a minha tem que pedir licença e respeitosamente assumir que a sua é particular, mas é a que temos. A sua versão traz muito forte essa visão psicanalítica, né? Isso. Você tem até um divã ali. Isso. Tem um divã. E o seu... os múltiplos narradores ali da peça, muitos deles até defendem o pequeno oprimido, não? E para mim, que trabalho sempre com esses signos, né? Em vez de uma coisa mais ficcional, uma história pessoal de um determinado filho com seu pai, ficou desde o início como subtexto de que esse filho espancado é o homem brasileiro. E como eu estou fazendo 45 anos de teatro, ficou mais particularmente assim, o ator da classe teatral. E o seu espancador moralmente, o seu pai aqui, seriam aqueles que deveriam proporcionar a esse ator da classe teatral melhores condições. Os Minks da vida, Funarte, Secretarias de Cultura, viu? Pois é, recado dado. Agora, a sua peça o seu espetáculo é patrocinado, tem Lei Rouanet? Sesc São Paulo, como sempre. Eu até digo que esses 45 anos não se completariam se não fosse a visão do admirável e incansável Danilo Santos de Miranda, né, que proporciona qualquer grupo de teatro que esteja trazendo propostas as mais diversas e conseguem um espaço aqui em São Paulo, no Sesc, pode apresentar seu trabalho, seja aqui na capital ou no interior. Então, eu sou privilegiadíssima com isso, desde o início de carreira. Agora, Adriana, você tinha feito um comentário quando a gente assistiu que, quer dizer, nos jornais saiu muito que a peça fazia uma ponte direta entre a situação do homem brasileiro, mas isso é uma coisa que está ali, mas o respeito ao texto do Kafka é muito grande, você observou, né? Não, porque, como você disse aí, você fez uma descrição para a gente um pouco do seu objetivo, mas tem fragmentos desse texto, você deixou isso muitas partes literais ali, né? Isso. Eu só indico que essa é a minha postura em relação ao meu convite de como se pode observar essa montagem. Mas é claro que o texto é inteirinho dele, tem 3 pequenas intervenções minhas, onde ficam claras que são intervenções minhas, o resto é texto de Kafka mesmo. Claro, são aquelas intervenções para a gente pensar e começar a fazer as associações, né? Isso. Talvez sim. Mas não teria nem sentido eu ficar usando esse texto para qualquer outra direção que não fosse a própria literatura dele, que é tão autossuficiente, né? Falando dessa literatura, quer dizer, todos os leitores, estudiosos de Kafka identificam como um traço em todas as obras, o que eles chamam de um estilo protocolar, uma escrita neutra, quase burocrática, para descrever as coisas mais absurdas, dando a elas, inclusive, o seu puro estatuto de horror, né? A voz neutra expõe melhor do que uma retórica inflada para falar de uma coisa que é aterrorizante, aterradora. Quando você começa a peça, a gente vê muito a sua dicção, muito própria, e às vezes com oscilações que são muito particulares da sua interpretação. Mas a gente vê que, no fundo, você está lançando o texto protocolar do Kafka numa situação analítica, porque tem um divã, ou seja, a sua personagem não é o filho, não é o Franz, é alguém que está incorporando isso, né? Perfeitamente, isso aí. Por isso que eu chamo que esse teatro que eu me pretendo, né, fazer não é de ficção, mas de fricção.
onde eu trazendo o autor simplesmente para a plateia, é ela quem vai ler e ela quem vai localizar onde aquilo está dentro das suas dores psíquicas, né? E ele é tão próprio em apontar com tanta precisão, né? O Wellington de Andrade, professor da Casper Libero, me ajudou muito na questão de compreender um pouco esse universo. Ele é professor de curso de Kafka. E ele me falava muito isso. Pensa, ele além de começar, né, de ser aquele traço no início da literatura moderna, é também quase que o pai do jornalismo moderno. Depois dele que é possível a gente pegar uma manchete lá, morrem não sei quantos mil na África. Porque ele já começa os livros dele com aquela frase bombástica que não muda até o final e é aquilo. É, como você disse, né, é um realismo, apesar de parecer um absurdo. Agora, dentre todas as interpretações, no começo dessa nossa conversa, você falou, cada um tem a sua fórmula, né, para montar Kafka. Por que cada um tem a sua interpretação? Num autor que às vezes lança a mão da parábola, da história enigmática, as interpretações são múltiplas, psicanalíticas, sociológicas, metafísicas, seja lá o que for. Aqui, não se trata de uma parábola, porque é uma carta escrita ao pai, efetivamente. O que é que te pegou aí? Por que escolher esse texto? Para quem não leu a carta ao Kafka e vai ver seu espetáculo, o que é esse texto? Qual é a situação desse menino que escreve ao pai, menino grande, né, mas que escreve ao pai falando da sua experiência, retrocedendo à infância? Principalmente ele está apontando aquilo que foi extremamente nocivo para ele e não de uma forma lamentosa, de uma forma ressentida, muito pelo contrário, com uma imensa ação de demonstrar, apontar as questões todas que para ele foram problemáticas imensamente e que acabaram transformando a personalidade dele numa direção em que poderia ter sido mais cômoda. Mais cômoda. Mas talvez até essa opressão, eu não sei se isso que eu vou falar é correto, mas talvez até essa opressão e esse pai ajudou a formar esse escritor e essa pessoa. Sem dúvida. Não? Ele transformou nisso a obra inteira dele em cima dessas impossibilidades que ele encontrou já quando criança. Agora, eu tenho muito receio de falar de Kafka por não ser uma expert mesmo. Eu tentei só colocar o meu teatro à disposição. Esse teatro que eu chamo de fricção, teatro essencial, onde está ali apenas resolvido por corpo e palavra, né? Corpo e voz. Mas como cabe a você fazer a fricção? É a minha interpretação, já que eu trabalho com crítica literária, eu vou fazer uma interpretação conectando o seu espetáculo ao Kafka. Você cria muito, com muita sensibilidade, a situação da criança, que ao mesmo tempo tem uma devoção ao pai, mas está aterrorizada pelo olhar objetivador do pai. O pai transforma ela num objeto, num puro objeto. E você destaca uma frase que está no livro, que você, um pouquinho antes da gente entrar, você repetiu para mim, que é: o que é vivo não comporta cálculo. Quer dizer, e ele está sendo objeto do cálculo paterno, né? Ele está sendo apropriado pelo discurso paterno, né? E é isso que movimenta talvez a literatura kafkiana, né? Perfeitamente. Foi aí que eu entrei muito para a minha interpretação. Aquela questão de que ele achava que, por ele ter se dedicado, trabalhando tanto, para os seus filhos, portanto, causa e efeito, ele teria o agradecimento desses filhos. Daí que ele lança essa frase bomba, né? Que não poderia se esperar isso, porque o que é vivo não comporta cálculo. E Kafka escreveu essa carta quando já tinha 36 anos, né? Já tinha 36 anos, acho que foi 5 ou 6 anos antes dele morrer. Isso. Antes dele morrer. Já tinha passado por 3 tentativas de casamento. Ele já era uma pessoa madura e tinha muitos problemas ali para resolver e não entregou a carta ao pai. Quer dizer, esses problemas não foram resolvidos. A mãe dele não deixou de jeito nenhum. Disse que o pai morreria se ele lesse aquela carta. Entendi. Então, mas é aquela coisa, o pai não leu, mas o mundo inteiro leu, né? Um pouco depois. Você trabalhou com a tradução do Modesto Carone? Foi isso. Mas você, principalmente. Você
Como é que você viu isso? Assim, como é que você fez para criar a sua própria fluência, vamos dizer assim, para não ficar presa demais ao texto? Eu sempre pesquiso muito lendo nas outras versões a que eu tenho acesso. Eu li muito em inglês para poder fazer a minha interface da compreensão daquilo e não ficar usando apenas a tradução genial do Modesto Carone. Eu uso os 2 primeiros parágrafos do Modesto Carone exatamente. Aliás, ele está convidadíssimo para assistir, porque é uma homenagem a ele, para que as pessoas na plateia que já tenham lido a carta se reconheçam imediatamente no momento que elas também leram, que aqueles 2 parágrafos são sim da carta ao pai. Dá para se entregar. Vai vir Kafka, de verdade. Denise, o seu teatro essencial é uma busca a cada espetáculo? Ou é um conceito que você já forjou e você trabalha a partir dele? É um conceito que eu digo que nasceu lá em Irati, a cidade onde eu nasci, no interior do Paraná, porque é lá que eu fazia esse teatro assim. Eu mesmo escrevendo, eu mesmo dirigindo, eu mesmo coreografando, eu mesmo interpretando. E hoje eu faço a mesma coisa, eu me dou o direito de me dirigir, eu me contrato para fazer a coreografia. E aí eu tenho essa oportunidade de, como atriz e diretora, ficar vendo o espetáculo crescer com o público. O público fica sendo o último assistente de direção, formando. Então o conceito lá desse teatro essencial já está comigo. Essa coisa de que vai ser resolvido no corpo e na voz. E essa terceira parte, que é o intelecto, a memória, a intuição, para organizar o corpo e a voz. Aí, junto com o público, aquilo vai ainda se tornando, tomando um formato que depois de um ano, mais ou menos, é que fica pronto. Por isso que eu trabalho com repertório, porque daí elas ficam anos. Entendi. As minhas peças estão há 20, 25 anos em cartaz e essa eu pretendo que fique também. Está só começando. Muito bem. Denise, muito obrigada. Denise está no Sesc Consolação. O espetáculo que eu e o Manuel a gente foi assistir, o público aplaudiu antes do fim do espetáculo, aplaudiu no meio do espetáculo. Foi muito legal. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns a esse programa. Eu adoro vocês aqui. Obrigado por me convidarem. Obrigado por ter vindo.